Hoje o Vitória chegou a 19 vitórias na Série B, são 8 jogos sem sofrer gol aqui no Barradão. Uma campanha impressionante, né? 61 pontos já. Mas eu queria perguntar para você, quando as derrotas acontecem, você costuma ser o principal alvo das críticas, né? Eu queria saber como é que você lida com as críticas, e depois da vitória de hoje eu queria saber se você acha que elas são injustas. Bom, boa noite a todos. Realmente uma vitória muito importante, né, no momento decisivo da competição. É claro que, como ser humano, a gente separa muito, né, o aspecto profissional do aspecto pessoal, né? Mas a gente, de uma certa forma, fica triste, sim, fica chateado, mas entende que, infelizmente, é da cultura do futebol brasileiro, e aqui eu vejo isso um pouco mais aflorado, infelizmente. Mas a gente entende, não influencia no meu trabalho em nada, eu fico triste, mas no dia a dia eu trabalho normal, até porque sou pago para executar da melhor forma possível, sem deixar, tem que saber blindar isso bem. E assim, eu fui, digamos assim, eu fui me preparando ao longo dos anos para esse tipo de situação, que a gente sabe que é da cultura do futebol brasileiro. Mas de qualquer forma, a gente fica feliz que a gente está no caminho, né? Mais um grande trabalho que a gente consegue desenvolver. Claro que ainda falta algumas situações aí para a gente atingir os objetivos que a gente traçou. Eu acho que um outro ponto também importante é que dentro do grupo, né, mesmo em alguns momentos as críticas vindo de fora não interferiam em nada, e sempre um respaldo muito grande por parte dos atletas, principalmente, né, principalmente os jogadores mais experientes, né, Osvaldo, Zeca, Léo Gamalho, sempre estiveram junto comigo ali em todo momento, então isso conta muito. Léo, boa noite, parabéns por essa vitória importante que coloca o Vitória próximo à Série A. Quero destacar inicialmente essa festa linda da torcida, esse apoio incondicional o tempo todo. Queria que você fizesse também um resumo da partida, o que é que você achou dos dois tempos? Eu acho que assim, mais uma grande partida, mais uma grande vitória, mais uma grande festa do nosso torcedor, né? A gente fica até sendo meio repetitivo, mas é um show à parte a torcida do Vitória aqui no Barradão, nessa competição. Eu acho que o Brasil todo para ver o Vitória jogar e a festa da sua torcida. Que continue assim até o final, a gente espera. Em relação ao jogo, foi, eu acho que um dos jogos mais consistentes, né, da nossa equipe. A gente teve um início ali muito forte, pressionando a equipe do Guarani, para tirar a bola deles, dessa boa equipe do Guarani, né, diga-se de passagem, muito bem treinada pelo Humberto Louser. E a gente conseguiu marcar bem, e com bola a gente fez um jogo com posse de bola muito bom, né? Circulando a bola, entrando pelo lado direito, entrando pelo lado esquerdo, boas triangulações ali com o Castilho, Dudu, o Edson, pelo lado direito ali Osvaldo, Railan, ora o Mateuzinho, ora o Rodrigo Andrade dando esse apoio ali. Então a gente sempre tentando achar essas jogadas pelo lado do campo para a conclusão do Gamalho. Claro que com a expulsão, de uma certa forma, esse trabalho nosso foi facilitado. A gente teve ali aqueles 10 minutos finais do primeiro tempo que a nossa equipe marcou de longe, talvez até em razão de ter um a mais, a gente afrouxou um pouco a marcação, fizemos essa correção no intervalo, que não era para deixar o Guarani jogar, que é um time muito técnico. Então a gente voltou para o segundo tempo ali com uma pressão muito forte na saída de bola deles, eles não conseguiram jogar, e a gente tendo boa posse, criando várias situações. Fizemos mais um gol de bola parada, que é uma jogada forte nossa na competição. Naturalmente o adversário, pela sua boa qualidade, chegou umas 2, 3 vezes no nosso gol ali, teve chance de marcar também, como a gente teve chance de marcar outros gols. Mas no todo foi uma partida muito consistente que me deixou muito feliz. Falei com os jogadores, na pré-eleição já tinha falado que a gente já veio com aquela impressão lá de Criciúma, apesar do resultado adverso, a gente, mesmo aquele campo todo molhado, pesado, a gente conseguiu fazer um bom jogo coletivo, e era para a gente manter aquela batida do jogo lá de Criciúma, e a gente conseguiu repetir hoje.
Boa noite. Eu queria que você avaliasse, de certa forma, também comparasse o primeiro tempo com o segundo do Vitória. Principalmente porque no segundo tempo o Vitória passou toda a etapa com um a mais. Na sua avaliação, o Vitória conseguiu dominar a partida da forma como você pensou no intervalo para o segundo tempo? Ou faltou alguma coisa? Você sentiu que o Guarani conseguiu voltar um pouco no jogo? Queria que você avaliasse essa parte da partida. Eu acho que assim, o início ali, os 30 minutos iniciais nossos do primeiro tempo foi muito forte. Depois acaba vindo um desgaste natural em razão da agressividade da nossa equipe. Em algum momento acaba vindo um pouco assim o desgaste. Nosso campo é um campo pesado. No segundo tempo a gente entrou muito forte para tentar definir o jogo logo. Eu acho que a gente podia ter feito o terceiro, que aí ficava mais tranquilo, mas de qualquer forma era o momento da gente administrar o jogo ali, porque a gente não podia ofertar o contra-ataque para a equipe do Guarani. Né? Eles têm jogadores de lado muito forte, né? Bruno José, o João Vitor, entre outros, o Derek também, que ataca muito a última linha. E o Wagner acabou recebendo um cartão amarelo ali, a gente não podia deixar muito ele no mano a mano com o Derek. Eu acho que a gente fez um jogo controlado, mas assim, o Guarani também tem suas virtudes, mesmo com o jogador, não significa que você está com um jogador a mais, você vai ser impositivo o jogo todo. Nós jogamos com um jogador a menos contra o Atlético Goianiense lá e tivemos oportunidade de voltar de Goiânia com um resultado positivo. Léo, boa noite, parabéns pelos 3 pontos. 2 pontos, né? Eu queria saber primeiro o que, na sua análise enquanto comandante desse time, o que fez a diferença hoje do jogo contra o Guarani para que o Vitória jogasse bem e pudesse também vencer sem susto, né? E outro ponto, imagino eu que a profissão de treinador de futebol é uma profissão que também vocês estão diariamente aprendendo, né? Dia a dia também, se reinventando, né? Vamos dizer assim. Qual é o aprendizado que o Léo Condé tem tirado nesta temporada jogando pela Série B? Bom, em relação à segunda pergunta, eu acho que não é o treinador de futebol. Na vida, a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo com meu filho de 10 anos, com a minha filha de 16 anos. A gente tem que ter a mente aberta para estar aprendendo sempre. E no dia a dia aqui, eu não sou o dono da verdade no meu trabalho. É claro que eu tenho meus conceitos, minhas ideias, a gente vai se formando ao longo dos anos. E o futebol sempre na hora que você acha que as coisas estão caminhando de uma forma, de repente ela acaba modificando, tanto no aspecto, no trato com os atletas, no dia a dia com os funcionários, tudo. A gente, eu acho que eu carrego isso comigo, assim, eu tenho as minhas convicções, ouço todo mundo, tem vários profissionais que estão ao meu redor que me dão suporte, mas a decisão final, ela é sempre minha, eu não abro mão disso, mas também, de um modo geral, eu no dia a dia, não só aqui no Vitória, como no futebol como todo, a gente vai observando que às vezes você aprende com os seus erros e também você tem a oportunidade de aprender com os erros dos outros, né? Então é até melhor, você não tem que passar por aqui dali. Mas de uma certa forma a gente está sempre aprendendo, tendo a humildade, mas também a gente vai criando casca ao longo dos anos, né? Chega ao ponto que a gente ensina um pouquinho também. Mas qual que é a relação primeiro? Em relação ao diferencial, é o que você considera, qual foi o diferencial para o Vitória ganhar hoje? Eu acho que assim, a nossa equipe conseguiu atingir um nível de maturidade muito grande jogando aqui no Barradão. Eu falo muito isso com eles, porque a gente tem que ser agressivo sem oferecer, principalmente as equipes vindo jogar aqui, a transição. Então a nossa equipe consegue jogar, marcar, mas com uma certa segurança ali atrás, principalmente por parte dos zagueiros, dos laterais, dos volantes, não abdica do ataque. Então assim, os jogadores têm cumprido isso à risca, o aspecto coletivo, mas como falei com eles também antes do jogo, a gente é só uma ferramenta. Não tem pretensão nenhuma de querer ser o dono da verdade, ser o herói aqui, não. A gente é só uma ferramenta no trabalho. Quem executa são eles. Então a gente passa algumas ideias que a gente tem, a gente passa algumas situações do adversário, mas dentro de campo uma aplicação muito grande. Os jogadores, eles têm assim, entre eles uma união muito forte. A gente achou novamente uma base de equipe que tem sido consistente e natural vai acontecer, igual a gente perdeu o Zeca e o Trindade. Mas, assim, de um modo geral, a gente está conseguindo repetir uma base. Isso é um fator que tem colaborado muito para a gente apresentar
esses jogos consistentes que a gente está apresentando. Em relação à volta dos dois, provavelmente o Trindade deve retornar essa semana a trabalhar normal, fez a transição. O Zeca vai fazer uma avaliação amanhã para saber se ele está apto para vir para o campo também. Em relação ao Wagner Leonardo, recebeu o terceiro, demorou até, né, pela posição. Um jogador que joga, eu acho que é um dos grandes destaques da competição, um jogador que joga limpo na bola o tempo inteiro. Acho até que ele foi deslocado no lance ali. Mas enfim, mas a gente tem já outros bons zagueiros aí no elenco, João Vitor, Ian, Marco Antônio. A gente tá bem, é uma posição que a gente está bem servido. Espero que aquele que a gente escolher possa fazer uma boa partida lá em São Luís. Condé, como o Reinaldo falou, você pouco conseguiu repetir o time e vem conseguindo fazer isso nas últimas partidas. Isso passa, né, pela manutenção de um jogador que vem sendo muito criticado, mas você vem insistindo. E nos últimos 2 jogos, ele vem se movimentando bastante, que é o Mateuzinho. No jogo contra o Criciúma, fez um segundo tempo bem mais movimentado. Hoje, ele se movimentou bastante. Eu queria que você falasse um pouco dessas características do Mateuzinho, que lhe convence e que faz você manter ele no time. E eu queria também que você falasse da inversão de papéis do Rodrigo Andrade e do Dudu. Já visto que o Rodrigo Andrade está jogando mais recuado e o Dudu mais próximo ali dos atacantes. Bom, o Mateuzinho, um jogador que assim, o clube foi muito bem na contratação dele, avaliou muito ele jogando pelo Ipiranga de Erechim. Iniciou dentro de um processo que a gente normalmente faz, foi colocando ele aos poucos na equipe, até ele ganhar a posição titular. Infelizmente ele teve aquela lesão no joelho que deixou ele muito tempo afastado, né? E depois ele foi retomando aos poucos, né? Como agora está acontecendo com o Giovani também. Tem algumas lesões que são mais complexas, mas ele é um jogador que se movimenta muito, ele dá equilíbrio. Às vezes, de repente, tem a questão do torcedor ver muito a questão individual do jogador, ter suas preferências, é mais do que natural isso aí. Mas eu, como treinador, tenho que buscar o equilíbrio da equipe, né? Então, nós temos o Léo, que é um definidor, um jogador mais de área, que não é aquele atacante que vai ficar movimentando, puxando contra-ataque e velocidade. A gente precisa de um jogador que faça esse tipo de trabalho, junto com o Oswaldo, e ele tem essa característica de fazer isso, e a cada jogo ele vem melhorando, vem evoluindo. Como jogador jovem, em alguns momentos vai ter algumas oscilações, que é normal. Rodrigo e Dudu, eu enxergo os dois assim com característica mais de segundo volante, porém, nesse casamento dos dois ali, como eu deixo o Matheus um pouquinho mais próximo pelo lado direito, encostando com o Oswaldo, eu libero um pouquinho mais o Dudu pelo lado esquerdo. Tem uma perna esquerda boa ali. A gente está começando a treinar algumas variações ali dele, do Edson e do Yuri Castilho. E aí a gente fixa o Rodrigo um pouquinho, até porque o Rodrigo voltou de lesão, ficou um bom tempo afastado, e o Rodrigo tem um bom controle de bola, uma boa saída de bola, e aí a gente consegue equilibrar o nosso setor de meio campo. Léo, boa noite, parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado. Eu na sexta-feira, né, eu indaguei a questão dos números do Guarani e do Vitória, que o Guarani tinha aí uma média de 0,7, 0,8 menos gols tomados fora de casa. Só tinha sido 2 equipes que tinham feito mais do que 2 gols, como o Guarani como mandante, e hoje o Vitória foi o terceiro time a fazer isso. E você me falou que concordava com a questão do Guarani, mas a questão do ataque do Vitória como o melhor. Eu queria que você falasse isso, porque hoje Yuri Castilho foi muito bem fazendo trabalho de pivô, Léo Gamalho indo pelas pontas, conseguiu fazer mais um gol hoje, e o Oswaldo com 2 assistências. Eu acho que o nosso ataque assim, é muito democrático, né? A gente, os gols que a gente faz, sai de bola parada, sai de jogada pelo lado do campo, sai com jogada pelo meio, e eu acho que é importante, tem sido um fator determinante para a gente ao longo da competição, que o adversário às vezes de repente vem com uma ideia de neutralizar um tipo de jogada, e a gente consegue, muito pela qualidade individual dos jogadores, e em cima daquilo que a gente tenta sugar o que cada um tem de melhor e vai criando algumas variações. Então o Yuri ali pelo lado esquerdo, ora a gente trabalha com ele com bastante amplitude, pisando na linha lateral, ora ele trabalha um pouco mais por dentro para abrir o corredor para a passagem
do Edson, Dudu também dando esse suporte ali, sempre trocando de posição. Lado direito também a gente achou um equilíbrio ali, com o Zeca, que é um lateral mais construtor, a gente já trabalha com ele um pouco mais por dentro, e o Oswaldo pisando na linha em amplitude. Com o Railão, o Oswaldo tem essa liberdade de variar um pouco, tanto vindo por dentro quanto na amplitude. Então acho que são fatores que de uma certa forma deixa nosso ataque, não só pelos gols marcados, mas também pelo volume, né, e inúmeras chances que a gente tem criado ao longo dos jogos. Às vezes, de repente, no último jogo contra o Criciúma, a gente não conseguiu marcar, mas a gente criou 3, 4 chances claras de gol. Léo, na hora da substituição do Oswaldo, eu percebi que ele foi e vocês se deram um abraço muito, às vezes até emocionado ali, de muito apoio de um ao outro, né? E hoje ele voltou a fazer 2 assistências. Queria que você falasse desse abraço, desse momento. É algo espontâneo ali. A gente fica feliz de ter o reconhecimento do trabalho, principalmente vindo de um jogador que vivenciou grande experiência dentro do futebol, trabalhou com grandes treinadores, grandes profissionais, e sei o respeito que ele tem pelo aquilo que a gente faz no dia a dia aí. E é um jogador que, assim, todos, né, estão muito motivados e imbuídos de levar o Vitória para a primeira divisão, mas o Oswaldo, ele tem uma voz muito forte dentro do vestiário, ele mobiliza todo mundo, ele deixa todo mundo muito focado, muito centrado. Eu já falei isso outras vezes também em coletivas, mas não só o Oswaldo, como vários outros jogadores aí também tem uma liderança. Às vezes a liderança não é só o que fala, né? Tem o cara que lidera pela sua postura, pela sua atitude. Então nós temos lideranças distintas dentro desse elenco, e isso de uma certa forma facilita o trabalho do treinador. Você trabalhar com 38 atletas e todos, né, focados e motivados, às vezes um momento ou outro pode ficar um ou outro chateado, que é normal, totalmente normal, mas na hora que coloca para todos começam a refletir, eles percebem que o objetivo do Vitória está à frente do objetivo pessoal deles. Imagino que a minha seja a última pergunta, 2 e 1 bem rapidinhas. Primeiro, é verdade que o gramado lá do Castelão ele é mais alto mesmo, isso dificulta? E a segunda, hoje é o dia do professor, queria saber se vocês consideram, a gente se refere até aos treinadores como professor, e se sim, que nota você dá ao time hoje? Bom, o gramado realmente é um gramado pesado, né? Trabalhei 3 temporadas lá, a gente sabe, e era um fator que a gente fazia valer muito. Na última temporada foram 14 vitórias e 4 empates, só uma derrota. 2015 também a gente teve, eu acho que só sofreu uma derrota também para o América, então a gente tem que ir com muito cuidado, mas não é só o gramado, né? A equipe também é uma equipe que sabe jogar a Série B, então a gente tem que se preparar bem se a gente quer conseguir trazer um bom resultado de São Luís. Eu acho que professor e aluno caminham lado a lado, como eu falei na primeira pergunta aí, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre dividindo, principalmente quando você pega um grupo de atletas experientes, e não só com os atletas, mas com os funcionários também. Mas se for para dar uma nota hoje, eu acho que um 8,5, eu acho que é uma boa nota. Mas vamos ver, eu acho que até o final da competição nós vamos cravar um 10 aí para essa rapaziada, que eles merecem. Entrevista encerrada.